Estamos iniciando mais um Autores e Livros, este programa que leva até você esse universo dos nossos escritores, contistas, novelistas, romancistas, poetas, ensaístas, enfim, escritores e escritoras, professores de literatura, livreiros, esse universo do livro e da leitura. É um prazer estar com você novamente, caro telespectador, e o prazer nosso é maior ainda em receber hoje um poeta que está lançando o seu primeiro livro. Olhem só, hein? Vocês vão ter o privilégio de conhecer hoje o poeta João Pedro Wappler. Isso. Eu pronunciei certinho. Certinho. João Pedro Wappler, que está lançando o seu primeiro livro de poemas, Translúcido. Translúcido, pela editora Letra 1, uma edição assim super bacana, bem limpinha, clean, como diria assim, toda ela folha branca, e nós vamos entrar no universo desse livro de poesia e tentar entrar no universo mais amplo ainda, que é do próprio poeta. É um prazer te receber, João Pedro, no Autores e Livros. Prazer é meu. Bom, vamos assim fazer uma pergunta que todos gostariam de fazer, provavelmente, quando se defrontam com um poeta. Várias perguntas. Mas como é que um dia tu te descobriste poeta? Ah, poeta. E às vezes as pessoas que escrevem poesia têm até uma dificuldade de se assumirem. Ah, sou um poeta, não sou, sou um iniciante, sou, enfim. Mas agora não tem mais como escapar disso. Tem um livro aqui. Sim, o meu contato assim com o verso livre, com a poesia propriamente, se deu muito através da música. Porque quando eu era adolescente, comecei a tocar violão, eu comecei logo a querer compor músicas. E aí surgiu o verso. Foi um passo para esses meus versos virarem, além de letras de música, sim, poemas. Para mim era mais familiar a letra de música como verso do que a poesia. A poesia para mim era algo mais sério, mais distante. Então eu era muito cativado pelo universo pop. Então eu gostava da letra de música. E daí eu resolvi também assumir o lado de poeta. E daí eu comecei a escrever propriamente poesia. Daí eu separava o que era letra de música e o que era poesia. Mas foi através da música. Esse é um processo muito interessante que eu sempre procuro chamar atenção, que no crescimento dos leitores a gente observa, a criançada é toda bem disponível, gosta, brinca, participa. Aí o jovem entra na adolescência, ele para de ler. Eu não digo que ele pare de ler, ele vai para o universo da música. Justamente. Exato. E ele vai descobrir a poesia das letras das músicas. Música popular, rock and roll, enfim, tal, as baladas. Hein? Com certeza eu acho que é uma das melhores portas de entrada para a poesia, no caso. Eu acho que muitas vezes os jovens veem a literatura como algo careta, chato. Eu acho que tem muito forte esse estigma. E a letra de música, dependendo da letra de música, evidentemente uma letra de música mais poética, mais focada nesse prazer da palavra, pode sim levar com certeza, a descoberta da literatura, não tenho dúvida alguma. E porque nós temos grandes letristas. Grandes. De todas as formas, enfim, grandes letristas em todos. Tem letristas que são poetas, que não queriam ser poetas. Né? Com certeza, Chico Buarque. Chico Buarque é um poeta da língua portuguesa. Uma letra do Chico Buarque é um poema, né? É fantástico. É fantástico. Eu acho que existem muitos, sim, que tu podes ler a letra. Ela se mantém sozinha, independente da melodia. Exato, se sustenta. Ela tem densidade literária para se expressar como um poema. Claro, com certeza. Eu acho que quem faz isso muito bem hoje é o rap. O rap faz muito bem, até muito melhor do que o rock. A gente tinha uma tradição de grandes poetas roqueiros, né? Sim. Renato Russo, Cazuza, até Raul Seixas e Paulo Coelho, eu considero um dos melhores. Não, melhor, não tem os maiores letristas. Eu acho que essa criatividade do verso foi muito pro rap. A partir da década de 90, né? Eu acho hoje, na música brasileira, estaria acho que no rap. Uhum. E o que tu dirias sobre assim, que alguns têm muitas restrições ao rap
enfim, porque justamente querem confrontá-lo com a cultura mais, como é assim, mais elevada. Sim. Vamos fazer um pleonasmo, cultura culta, vamos dizer assim, né? Eu acho que o rap, por ser muito focado na letra e na brincadeira com as palavras, leva muita vantagem sobre alguns outros estilos de música. Ou seja, ali é um espaço para o letrista poder usar mais. Porque realmente o rap, claro que tem um acompanhamento musical interessante, mas o rap é a fala, né? Não é muito cantado, né? Mais falado. E acho que existe esse preconceito por o rap ser mais da periferia, mas acho que isso já está mudando muito, né? Porque o rap já faz tempo que tem sido já aceito, né? E tem se tornado pop e não só assim um retrato da periferia. Acho que mudou bastante isso. Mas claro que existe preconceito, o rap como algo mais... aquilo é só crítica social. Mas não, eu acho que tem coisas muito interessantes. Muito interessante. Claro, eu já aqui, né, com a minha idade, vamos dizer assim, quem eu aprecio, conheço, até troquei um verso com ele, enfim, nós temos aí o Pensador, né, que é um sim. Ele tem um trabalho bem interessante de letra, de música. Não, assim, com certeza, ele é claro muito que bom. ele acrescenta com o conhecimento, enfim, sim. mas tem grandes outros. Tem muitos. Hoje eu destacaria o Criolo. O Criolo é muito bom. É um grande letrista e tem vários outros. É uma cena que cresce muito. Muito, né? Muito mesmo. E quais são as ressonâncias, então, dessa iniciação no mundo das letras para o mundo da poesia? Porque eu estou vendo aqui, certamente fizeste oficina com o Ronald Augusto. Sim, foi. E até ele faz a apresentação do livro, enfim. E ele tem lá alguns seus conceitos sobre poesia, sim, enfim, né? Sim. E ele é muito claro e muito determinado nas suas posições. Exato. Ele não gosta muito da chamada poesia derramativa, assim, muito abundante em palavras. Ele usa até a expressão aqui sobre equações, equações poéticas. Ele chama atenção aqui que são equações verbais do Ramon Jacobson. Sim. Que o poema, justamente porque ele procura um outro tipo de dicção poética. Sim. E me parece que tu tenta te aproximar de uma outra linha que não é tão tradicional na poesia brasileira, sim, mais concisa, mais contida, com um número menor de palavras, vamos dizer assim, sim, mas com muita carga significativa. Eu acredito que é o que mais me interessa. São as imagens, assim, propriamente, a força da metáfora mesmo, apesar de ter algumas partes dos livros com mini narrativas, né? Sim, sim. Mas com certeza, está certo, é um foco maior em imagens sucintas e fortes do que propriamente uma poesia tradicionalmente estruturada ou mais romântico, exagerada ou lírica. Eu sempre vou pelo caminho da concisão. Esses poemas, eles foram cortados muitas vezes. Isso às vezes dói muito ao poeta, né? Encontra mas que beleza esse verso, eu vou mantê-lo, enfim. Mas não, vem cortar, tá bonito demais. Pois é, eu até não tenho muito problema com esse negócio de descartar, viu? Se eu não gosto, realmente eu jogo fora. Eu não guardo, assim, coisa inútil, entre aspas. Eu guardo o que eu acho que eu possa trabalhar e gosto de deixar, assim, escrito o que eu acho que valeu a pena. Então, assim, eu até acho prazeroso cortar. Eu gosto da parte da edição. Tem aquela parte uma espécie de vômito, né, literário, que daí tu sai escrevendo. E daí depois tem a parte ir tosando, assim, né? Esta certamente é uma das partes mais interessantes e mais gostosas, realmente. Porque tu mesmo fizeste uma versão, assim, vamos dizer assim, de jorro, ou colocou meio sem ter domínio sobre aquilo ali, que é uma parte, assim, espontânea, enfim e tal, mas depois entra um pouco
do cérebro poético também. Não é só Sim. o cérebro racional, Não, mas claro. um cérebro poético, assim, que enxerga melhor as palavras, Claro. certos sons, certas relações entre elas. Né? Exato. Existe, claro, que um terreno na criação que é muito intangível, né? Sim, claro. Daí tu não sabe direito por que tu escolheu aquilo, existe muito a questão instintiva. Com Sim. certeza, né? Isso Claro. aí, a criação, ela sempre tem esses dois polos andando, né? Existe aquele corte mais racional, mas também existem momentos que tu tem certo feeling Sim. e acho que aquilo cabe melhor. Isso não, é difícil explicar isso, É difícil. né? Mas tem momentos que o poema se reescreve. Exato. Tu enxerga ele e ele te mostra uma outra saída. Ah, claro. Interessante, né? Com certeza. Com certeza. E quando tu lê ele, já é diferente quando tu está escrevendo e quando... muda bastante isso. Muda bastante. E qual a importância, isso é uma questão justamente que não é a poesia oral, mas a poesia escrita, da visualização do poema na folha em branco? Eu acho muito importante, eu me preocupo bastante com isso quando eu escrevo. Eu não escrevo direto no computador, por exemplo. Poesia eu não escrevo, então eu escrevo sempre à mão, vou rabiscando. O computador é só lá nas últimas etapas, mas o computador ele é bom para tu visualizar graficamente. Isso para mim é essencial. É essencial. Porque o poema o poema no papel, tu não contempla, eu digo no papel, assim, nos rabiscos, tu não contempla essa forma visual que também é altamente significativa. Diz muito mesmo. Então eu acho que é essencial essa visualização e o livro tem bastante disso, ele é bem visual. Ele é bem visual. Sim. Até por isso que eu quis que ele fosse totalmente branco, bem cru, assim, que não tivesse muita firula. Muitas interferências de outra natureza. Inclusive eu decidi por tirar os títulos, né? Todos os meus poemas tinham títulos, não por livro propriamente, mas muitos dos meus poemas que estão aí, eles tinham título. E eu resolvi abolir o título porque eu achava que era algo meio acessório. E vai abolir tudo, de repente vai abolir o poema. Daqui a pouco... pois é. Mas eu fui cortando. Se eu for falar de uma forma grosseira do meu processo, cada poema aí possivelmente seriam umas 3 folhas, sabe, ou mais, brincando, assim. Brincando, sim. Que aquilo ali saiu, né? Claro, não tem uma regra para isso, né? Não existe regra. Isso é o teu... totalmente pessoal. Pessoal, isso, é o teu trabalho pessoal. Claro que tu vai vendo, né? Eu quero isso, quero isso. Certamente se alguma outra pessoa, um outro leitor tivesse te acompanhado antes, não, mas como tem tanta coisa boa e tal, mas isso é o teu processo. É o meu processo. Né? O poema que abre o livro, ele é translúcido. E podemos dizer que uma organização do livro, uma mínima organização interna que ele tem, é justamente uma organização por sílabas, não é? Porque é trans, é o lu, é o si e o do, não é? Translúcido. Sim. Bom, aqui justamente que chama a atenção o Ronald aqui sobre uma questão fundamental que é a importância da forma. O que dizer, todo mundo já falou, vai dizer, vai repetir. Sim. O poeta, o criador, ele tem que encontrar a sua forma. Sim. E o Ronald chamou a atenção que no primeiro poema tu parece que define assim: não sou eu que construo meu retrato em linhas abertas, sou apenas a voz de uma paisagem em colisão constante. Até não dei a respiração adequada do poema. Cada poema tem a sua respiração. Mas isso é a tua leitura. É a minha leitura, né? Ok. E eu gostaria que tu, João Pedro, escolhesse um para ler para nós, o que tu acha mais interessante, ou acaso, enfim, para a gente ver a respiração do poeta também. Porque uma